São Paulo que está treinando, né, para pegar a Portuguesa, joga amanhã às 7h30 da noite no Morumbis. Atenção, São Paulino, é às 7h30 da noite esse jogo. A novidade no treino de ontem, né, foi o meia Pedro Ferreira, do Sub-20, que está jogando lá, tá entre a Copinha e o profissional, né? Ele foi chamado pelo Crespo e treinou normalmente com o time profissional. Já o atacante Paulinho, que jogou a partida contra o São Bernardo e entrou bem, inclusive, o menino, ele voltou para o Sub-20 e foi decisivo no jogo de ontem na Copa São Paulo. Para quem não sabe, o São Paulo jogou contra o Botafogo nas quartas de final, saiu na frente, sofreu o empate, depois o São Paulo fez 2-1. E no último lance quase do jogo, Botafogo tentando empatar, o goleirão do Botafogo foi para a área do São Paulo, o Botafogo tinha um escanteio, a defesa do São Paulo rebateu, a bola sobrou na intermediária do São Paulo e o Paulinho chutou de lá da intermediária do São Paulo, já que o goleiro do Botafogo estava na área do Tricolor, a bola viajou, né, e caiu no gol. Foi o terceiro gol do São Paulo na partida, um golaço do Paulinho, né, o Danilo? Um golaço, já o Botafogo tava no desespero ali, o jogo tava indo, caminhando pros pênaltis, né, até os 81, por aí, tá um finalzinho, tava 1-1, aí o São Paulo conseguiu fazer o segundo gol, e aí o Botafogo foi pra cima de qualquer maneira, o goleirão foi pra área, e o Paulinho mostrando personalidade, né, de receber a bola, de imediato ele já vira, já faz o lançamento pro outro gol, né? Porque um chute espetacular, tá mostrando muita força e personalidade para fazer o gol. Lembrando que no ano passado, São Paulo também teve o Rian Francisco, né? Teve destaque assim. E o Paulinho, ele foi eleito o melhor jogador da final, na virada diante do Corinthians, ele marcou 2 gols, né? Então ele é um jogador, talvez o jogador mais pronto hoje pro Crespo pegar e utilizar no profissional. Agora, faço uma pergunta para vocês. O ano passado, São Paulo foi campeão da Copinha, né? O torcedor se empolgou com alguns talentos que, como sabemos, foram embora rápida. As joias viraram bijuteria, pelo menos na questão do preço em que foram negociados. Só que o pessoal que negociou não tá mais lá. Júlio Casares foi afastado, Belmonte, Chapecó, enfim, os outros lá saíram. Tá o Rui Costa, é verdade. Tá o Rui Costa lá agora. Mas será que essa mudança de diretoria pode mudar a filosofia de venda de jogadores da base, caso esses jogadores aí que estão mostrando o talento na Copa São Paulo, não todos, óbvio, mas um ou outro, o Paulinho, por exemplo, o Pedro Ferreira já tá subindo. Será que esses daí, finalmente o São Paulo vai conseguir segurar um pouco, aproveitá-los no profissional, ou também vai continuar essa filosofia de vender a preço de banana? É difícil de projetar, viu, Marcelo Lima? Primeiro que o Arma Assis, eu acho que deve ter salvo agora lá o GPS pro CT do São Paulo, né? Eu acho que pelo menos pra lá ele sabia ir. Pelo menos pra lá, né? Então ele tá chegando, ele vai conhecer lá o ambiente, onde fica o banheiro, o bebedouro, né? Porque fazia tempo que ele não ia, devem ter reformado, etc. Agora, é que o São Paulo ele precisa de dinheiro, justamente, e também estancar um pouco o aumento da dívida, que foi uma das principais críticas do torcedor. Isso não é segredo para ninguém. Agora, resta saber, o Arma Assis entrando agora, a eleição é no fim do ano. E as movimentações, elas já vão começar justamente para ver aí quem será o próximo presidente de São Paulo. Então, será que ali, pensando no grupo dele, novos grupos ali provavelmente vão se formar, ou vai ter uma reestruturação? Será que ele não vai fazer uma gestão nesse pouco período mais populista e eventualmente comprar jogador e que se dane, pague o valor que for? Eu acho que não, porque a pressão agora vai ser muito grande, viu, Ranieri? Eu também imagino. O torcedor do São Paulo, ele liga mais para isso. Quando a dívida chegou em quase 1 bilhão, o torcedor ele bateu muito nessa tecla. Até eu fiz um comparativo com o torcedor do Corinthians. O torcedor do Corinthians ele liga mais para títulos, para desempenho dentro de campo, do que propriamente a dívida chegando em 3 bilhões. Entendeu? 3, 4 bilhões. Então, assim, para mim ainda é um mistério, viu? Eu não sei dizer se a política vai continuar sendo a mesma. Com relação a esses jogadores, Lima, eu acho que houve um aprendizado do ano passado para cá, até com relação ao Crespo. Você vê que o Crespo tá utilizando mais os jovens, né? Tá usando o Nicolas, tá usando o Luca, tá colocando a molecada, tá subindo os jogadores. Paulinho jogou um pouco. Eu acho que houve até uma mudança de pensamento com relação a essa molecada. O São Paulo, o problema não é vender, pode vender, só que tem que vender bem.
né? Claro. Tem que aproveitar um pouco esses moleques para valorizar eles e vender de uma forma que compense ao clube, não vender a preço de banana, né? Eu acredito que o São Paulo deva utilizar mais esses moleques, vai precisar rodar o elenco e o Crespo está fazendo isso. Deve subir o Paulinho também, vai voltar com o Paulinho para o elenco principal, acho que após a final. O próprio Pedro já tá no elenco profissional aí, então com certeza eles vão ser melhores aproveitados esse ano. Ó, Luiz Cláudio de Paula está mandando uma mensagem no momento agora que Silvio Luiz, o cowboy, dá um close no Marcelo Lima. Luiz Cláudio de Paula lhes diz: oi, Lima, você está cada dia mais belo. Como é bom ser funcionário público, né, De Paula? Como é bom, né? Olha, que beleza, Esse dói de né? ruindade. A ruindade é tanta que me dói. É ruim, né, Delmênico? Eu vou falar, é fanfarrão, né? Tá faltando ele ir embora dali. Tá faltando, mas ele não vai. Vou te falar uma coisa, viu? Trabalhar que é bom nada, né, De Paula? Tá bom. Tá certo. Não quer. Tá bom. Até perdi o rumo aqui do raciocínio. Falando do São Paulo, da molecada. Esse elogio Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Lima, você gostou, olha que elogio maravilhoso. Tira essa merda. É o seguinte. Calma. Eu quero dizer o seguinte, o Henry Macis, nesse momento, ele tá engessado. Ele tá só fazendo reunião lá, como ele mesmo disse, pra tomar parte do que tá acontecendo e tal. Porque, efetivamente, ele não pode fazer muita coisa. Porque ele é o interino. Não, mas ele é o interino nesse momento. Sim. Ele não é o efetivo. Ele não tá ainda efetivado. Enquanto o Casares ou não renunciar, ou o impeachment for comprovado lá, ratificado pelos associados... Pela Assembleia Geral, ele tá lá de interino. Porque vai que a Assembleia fala, não, a gente não ratifica o que o Conselho diz, o Casares volta ao cargo. Então ele tá de mãos atadas até que ele seja ratificado como presidente do São Paulo até dezembro. Aí sim, pelo menos é o que eu conversei com alguns, ele vai fazer mudanças nas diretorias, né? Mas nesse momento ele tá só tomando parte do que tá acontecendo, né? Dos contratos e tal, para saber exatamente onde ele tá pisando. Mas agir efetivamente ele não pode ainda, enquanto ele não for ratificado. Porque você imagina, ele faz mudanças lá, alguma coisa em gestão, e aí volta o Casares. Aí vira aquela zona, né? Exato. Vai parecer o Guarani com o técnico, manda embora de manhã e à noite volta, né? Então, ele tá meio engessado nesse começo dele, enquanto não for ratificado ou o afastamento definitivo, o impeachment do Casares ou a renúncia, ele tem que ficar ali administrando em banho-maria, né? E, como ele disse, o principal objetivo é blindar nesse momento a Barra Funda para que os jogadores façam o seu trabalho. Só que blindar nesse momento implica exatamente nisso, em contratações, em vendas, né? Ele tem que se preocupar em acertar os valores com os jogadores que estão lá no elenco, sabe? Cuidar das pendências, entendeu? Ele tem um monte de imagem atrasada. Exato, tem que se preocupar com isso. Ele tem uma gestão aí curtinha, até o final do ano, né? Caso ele fique efetivado aí. Então ele não tem que fazer, ele não vai fazer muitas mudanças. O pessoal tá imaginando que ele vai tirar alguns diretores. Não vai, cara, não vai. Ele vai manter assim, vai olhar pro futebol, porque o futebol estava largado nesses últimos 2-3 meses aí por conta desses escândalos, vai voltar a olhar pro futebol. Assim, resumindo, o único ato dele foi dar estacionamento de graça pra todo mundo sim, lá. todo mundo Então pode parar, tem uma vaguinha garantida lá. Já tem uma vaguinha garantida. Tem até manobrista lá no Morumbi. E já tem aquele cartãozinho maroto. É o seguinte, bom, São Paulo tentou contratar por empréstimo Cauli, né, jogador do Bahia, só que o Bahia negou o empréstimo, disse que se quiser tem que contratar em definitivo e tal. São Paulo não tem grana, então o negócio nem andou, só foi uma consulta mesmo. O Cauli que tem contrato até dezembro de 28. E dizem lá em Salvador, André, que quem deu essa barrada aí foi o Rogério Ceni. Falou, não, fala pra eles lá que se eles quiserem ir por empréstimo, eu quero o Rafael. Então o Bahia falou assim, não vou nem falar isso, né? Os caras, pra provocar mesmo, né? Pra não ter negócio, né? Mas o Cauli, ele, na minha visão, ele seria uma contratação e tanto pro São Paulo, né? Ele é um jogador que o São Paulo não tem essas características, perdeu pelo menos, né? Ele é, assim, ele não é aquele articulador mais clássico, camisa 10, ele consegue jogar ali de camisa 8 também, mas ele faz essa função, né, de um meia que chega muito bem ao ataque. Então eu acho que é mais ou menos o que o Lucas vem tentando fazer aí nos últimos jogos, né? Jogando um pouco mais centralizado, pisando a área. Agora,
ele não jogou nas últimas 2 temporadas com a mesma frequência que ele jogou na primeira temporada que ele chegou no Bahia. E aí o Bahia contratou vários jogadores, Jean Lucas, Everton Ribeiro e tantos outros ali que tem o próprio Rodrigo Nestor, né, que está lá no Bahia nesse momento e que tem brigado por espaço. Então ele não tem espaço, o São Paulo tem um interesse. Eu acho que no São Paulo ele teria mais oportunidades até de jogar, mas o Rogério Ceni vai fazer jogo duro. Rogério Ceni, não sei se é impressão minha, mas às vezes ele fala com, assim, tudo que é relacionado ao São Paulo, rancor. Ele tá com uma certa mágoa, um certo rancor, alguma coisa no ar, né, Marcelo? Inclusive com os dirigentes, né? Porque Exato. Aliás, o Crespo, né? A gente tava vendo com atenção a coletiva do Crespo. Eu vou te falar, hein? Ele deu uma cutucada no Casares monstruosa naquela resposta lá que a vida é assim, né? Democracia, não sei o quê, porque lá atrás... Democracia ganhou. Lá atrás eu saí, ele ficou. Agora eu fico, ele sai. Rapaz do céu, claro que tem alguma coisa aí, bicho. Porque ele foi contratado e demitido pelo Casares. E aí recontratado pelo Casares. Então, assim, alguma mágoa talvez ele tenha. Ele acha que naquele momento ali foi injusto, etc. Mas você pode ter certeza. De amores, o Crespo não morre pelo Casares. Senhora. E o Alisson, também muita gente criticou o Crespo porque entendeu como desnecessário. Ele jogou o Alisson aos leões, né? Sim. Não, tá louco pra ir pro Corinthians. A ideia que passou. Tá louco pra ir pro Corinthians. Se quiser ir, eu vou facilitar, pode ir, não sei o quê. Entendeu? Essa foi a impressão passada pelo Crespo, né? Inclusive já tem aí, a gente vai colhendo informação aqui e ali, ainda tá apurando, mas teoricamente, né? Porque é tudo na teoria ainda, porque não há nada carimbado, poderia acontecer um empréstimo do Alisson ao Corinthians. O Corinthians pagaria R$1 milhão e aí com a obrigação de compra no final, e aí estão negociando esse valor, né? Dizem R$10 milhões e tal, mas aí teria obrigação de compra. Não sei se vai rolar ou se vai andar isso aí, mas que o Alisson agora vai ficar numa situação delicada com o torcedor, vai ficar. Com certeza. Eu acho que é quase inevitável essa saída do Alisson do São Paulo, e eu acredito que o destino seja o Corinthians, falando em feeling. Para o São Paulo não seria extremamente ruim, porque o Alisson não ganha pouco, o São Paulo deixaria de pagar o salário de um jogador que é reserva com o salário de titular e que não está sendo tão aproveitado, que está lá atrás na fila e que agora vai mais atrás ainda na fila depois das declarações do Crespo. Além disso, ganharia R$1 milhãozinho aí pelo empréstimo e mais para frente, por um jogador que já tem uma idade avançada... 33, né? Exato, uma outra quantia, 10 milhões que seja, né? Então eu acho que no fim das contas é o que vai restar ao São Paulo, porque não tem tanto clima para o Alisson permanecer.